Olá, amigos do SBT News. Nossa equipe está aqui na Bet Expo, em São Paulo. E aqui ao meu lado um convidado especial, o Ronald Lopes, influenciador, empresário, sabe tudo desse mercado. Tudo bem, isso. Ronald? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí de vocês. Obrigado por estar aqui hoje falando um pouquinho aqui sobre mim, sobre o meu mercado, sobre a nossa indústria. Legal, ó, tô vendo aqui que você ganhou um prêmio da Sigma aqui, Américas. Fala um pouquinho desse prêmio. Cara, é a segunda vez, né, ganhando esse prêmio de melhor afiliado. Esse ano foram duas categorias diferentes. Ano passado eu concorri para melhor influenciador e afiliado. Esse ano a Sigma desmembrou em duas premiações. Então ano passado eu ganhei melhor afiliado e influenciador, esse ano melhor afiliado, que eu acho que é uma categoria que combina um pouco mais assim com o que eu tenho de projeto daqui para frente. E é um prêmio, né, que reconhece a pessoa que não só trouxe mais afiliados, mais pessoas, mais jogadores, mais players, mas também a pessoa que traz isso com a conduta correta para o mercado, que eu acho que isso é muito importante, né, ser falado. Então, é uma premiação que tem toda essa avaliação das pessoas que votam ali para quem ganha, de saber reconhecer o trabalho de quem está fazendo algo sério na nossa indústria aqui no país. Parabéns pelo prêmio. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho do início da tua carreira nesse mercado, né? Você estava me contando que você era motorista de Uber, isso há 4, 5 anos. Como é que você foi entrar nessa? Cara, há 4 anos e meio eu era motorista de Uber na minha cidade. Estava assim, muito sem perspectiva mesmo do que fazer. Tinha acabado de sair de uma faculdade, largado um curso ali de uma faculdade que eu não estava querendo mais seguir, direito. E então me vi num momento jovem, sem ter ali algo que estava me dando uma renda. E então pesquisava muito na internet sobre como ganhar dinheiro. E aí um dia eu vi um anúncio de um brasileiro que mora na França falando sobre apostas. O assunto não era nada falado aqui no país ainda, não existia os grandes sites, os grandes operadores que a gente vê aqui hoje, né, os principais operadores que estão aqui hoje, não existia isso. E aí eu comecei a estudar o que esse cara fazia, eu vi que ele dava dicas de aposta, eu comecei a modelar um pouco o negócio dele, mas trouxe todo para o mercado brasileiro, criei as minhas ideias ali e deu muito certo. Então comecei dando dica para a pessoa apostar. Só que o assunto era tão pouco falado que as pessoas não sabiam nem como criar uma conta no site, como depositar, como sacar. Não existia essa coisa hoje do Pix, né, que você entra no site e deposita pelo Pix. Na época você tinha que criar uma conta na Neteller, que era uma outra empresa, para você conseguir processar o seu pagamento e colocar o seu crédito ali dentro do site para jogar. Então eu tinha que educar o meu público até nisso, como criar uma conta, como foi um desafio muito grande. Então foi isso, assim, o meu começo foi desafiador, eu modelei alguma coisa que estava dando certo fora, não tinha nada aqui no Brasil com tanta expressão assim, e a gente foi errando e acertando e quebrando a cabeça até chegar onde a gente está hoje. E essas dicas você dava a partir do quê? De estatística, do teu conhecimento sobre futebol ou sobre outros esportes? A partir do que você dava essas dicas? Claro, sempre baseado em estatísticas e probabilidades. Então eu sempre comecei a analisar tipo, o histórico dos últimos jogos. A gente especializou muito no início no mercado de escanteio, que é uma particularidade assim que na época ninguém nem sabia o que era isso, mas a gente focou muito no mercado de escanteio, né? É uma curiosidade aí para quem tá assistindo. Então a gente... Vamos explicar, mercado de escanteio, quantos escanteios para um time, para o outro, Exato. Quem vai ter o primeiro escanteio? Exato. Eu me especializei muito numa estratégia do seguinte, o favorito jogando em casa, a zebra, né, o cara, no caso o time que não é tão favorito assim, acabava, por exemplo, começando o jogo ganhando. Então a tendência é que o time favorito que está jogando em casa vá mais para cima do adversário. Então a chance de sair escanteio aumenta muito, né? A tendência de sair escanteio numa partida dessa é muito maior. E aí quando você começa a casar isso com umas estratégias do tipo, tem um time que tem os laterais que são mais ofensivos, que vai mais no fundo e tenta fazer cruzamento toda hora. Quando você começa a identificar essas coisas que o mercado te traz, que te dá, de padrões, a gente identificou naquela oportunidade de ganhar dinheiro com isso, com uma brecha do mercado e também usando essas estatísticas ao nosso favor. Só que naquela época que a gente fazia muito isso, o mercado, essas linhas, elas abriam com muito mais vantagem para nós apostadores. Hoje em dia é muito mais difícil ganhar dinheiro nesse mercado, justamente porque as bets começaram a ver, opa, como que essa galera tá ganhando tanta grana aqui fazendo isso? Deixa eu ver o que eles fazem. Eles começaram a corrigir as linhas, né? Então eles vão ajustando as linhas ali do mercado. Agora já aconteceu algum episódio do tipo assim, que você deu uma dica que acabou não ocorrendo, e aí, sei lá, um fã teu, um seguidor teu apostou muito lá e ficou bravo com você e tal? Claro, já aconteceu, né? Diversas vezes a gente
tenta sempre educar o cliente para ele poder usar um dinheiro que ele possa perder, aquele trocado ali que não faz tanta falta, justamente para evitar esse tipo de prejuízo financeiro para as pessoas que acabam seguindo aquelas dicas, né? Que hoje esse projeto ele não existe mais, a gente acabou indo para outras vertentes, mas naquela época sim. E o que acontece é que durante 3 anos assim, desse projeto, a gente só teve um mês que fechou negativo. Então, o histórico de rentabilidade dos clientes que sempre seguiram essas dicas assim foram coisas bem rentáveis. A galera que seguia corretamente sempre conseguiu ter um ganho financeiro legal. Por isso que foi um sucesso esses produtos. Que legal. E agora você está em outro campo, outra área. Fala um pouquinho. Agora você está mais voltado para o desenvolvimento de sistemas, tecnologia. Sim. Dentro, claro, do mundo das bets. Sim. Então, nessa época, quando eu comecei, não tinha muito essa coisa do afiliado que a gente vê hoje aqui no evento, por exemplo, né? Eu, por exemplo, comecei levando jogadores para uma plataforma, que é a Bet365, uma das maiores do mundo, e eu não tinha nem link de afiliado, então eu só levava os jogadores para ali e eu cobrava pelas dicas que eu dava. Depois a gente começou a entender que existe um mercado de afiliação, onde você consegue ser remunerado também pela plataforma, né? Com tudo aquilo que você traz de movimentação para dentro do site. Então a gente começou a se especializar nisso, a gente começou a se especializar também em criar tecnologias para atender o nosso ecossistema, inicialmente, e que depois os gringos, a galera que está aí no mercado hoje, começou a se interessar por essas tecnologias. E aí eu vi em tech grandes oportunidades de criar valuation, de criar equity para minhas empresas, tanto é que recentemente a gente foi vendido para o Grupo Esporte da Sorte, a gente fez uma fusão com eles, na verdade, eu não saí da minha operação, foram 4 empresas, cada um teve seu percentual ali, e hoje a gente faz parte do Grupo Esporte da Sorte, né, o Grupo Loyalty, que é meu grupo, faz parte do Grupo Esporte da Sorte, com o objetivo justamente da gente criar soluções para essa indústria, que por mais que já é uma indústria muito grande, ainda é um bebê perto do que a gente consegue criar de soluções para os usuários, para as plataformas, para os afiliados. Então, sempre falo isso, eu acho que a janela de oportunidade para você se tornar um site muito grande hoje no Brasil, talvez ela não é tão grande quanto foi no passado. Mas soluções para esse mercado de tech, de marketing, são sempre muito bem-vindas e tem muita oportunidade nisso. Então a gente focou em tech e marketing para atender esse mercado tão grande. Legal, obrigado, valeu pela entrevista. Obrigado você, viu? obrigado vocês aí Sucesso, pelo convite. mais ainda, né? Pra gente.